Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso querido Jesus esteja com você nesta manhã. Nós temos a alegria de podermos voltarmos à nossa sala da esperança nesta manhã de terça-feira e nós estamos aqui para estudarmos a nossa lição. Hoje nós temos uma mensagem muito importante para nós no capítulo 6 do livro de João. É a nossa mensagem de hoje. Posso dizer para você com muita propriedade que é uma mensagem muito poderosa, vale a pena nós meditarmos, neste grande sermão de Jesus, tá? Eu quero pedir a bênção de Deus em oração neste momento e eu convido você a participar comigo para que Deus venha aí nos ajudar, nos ensinar, abrir a nossa mente, iluminar o nosso coração para que nós possamos entender esta tão importante mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, pedimos neste momento que o Senhor permaneça conosco, estejam conosco e nos ajude, ó Pai, através do bom e santo Espírito do Senhor, entender esta mensagem que é importantíssima para nós falando sobre a vida eterna. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Ok, meus irmãos, eu o ressuscitarei, disse o Senhor Jesus. Tá? É o título da nossa lição de hoje, terça-feira. Bem, o capítulo 6 do livro de João, tá? Como eu já de antemão adiantei para vocês, que nós temos aqui uma mensagem extraordinariamente importante para nós, tá? Conta aqui para nós que Jesus operou um grande milagre através de 5 pequenos pães e 2 peixinhos. Ele fez uma multiplicação desse alimento para ali cerca de 5.000 pessoas, além de mulheres, além de crianças, foi muita gente que se alimentou desse milagre de Jesus, tá? Há uma mensagem muito importante, extraordinária neste milagre efetuado por Jesus, tá? É óbvio que nós não vamos ter a oportunidade, nem tempo aqui, não temos suficiente para entrarmos em todos os detalhes do significado desse grande milagre efetuado por Jesus. Mas, queridos, depois desse milagre que Jesus fez, Jesus estava sempre com uma grande multidão de pessoas que estava aí à sua volta, tá? Só que Jesus, na sua divindade, sabia que o maior interesse daquele pessoal, daquele povo que estava seguindo ele, na verdade não era pela vida eterna, não era por aquilo que é espiritual, tá? Mas a verdadeira forma do seguimento de Jesus, a maioria, claro, e eu já quero aqui dizer para você que a maioria sempre deu errado, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com a maioria, tá? A Bíblia tem nos ensinado, Jesus disse, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, tá? Nós não podemos, muitas vezes precisamos discernir, ter a sabedoria do Espírito Santo para discernir, querido, aquilo que é bom e aquilo que é ruim para nós. Nunca irmos pela maioria. A maioria dos que estavam seguindo a Jesus tinha outros interesses, tá? Porém, o interesse da salvação, o interesse da vida eterna, o interesse de seguir a Jesus por aquilo que realmente era importante, queridos, aquilo não movia o seu coração. E Jesus chegou um momento que ele diz,
né? Jesus disse para aquela multidão, falou, vocês precisam me seguir pelo pão que permanece, não pelo pão que perece, né? Que apodrece, que, enfim, que termina, que acaba, não por esse pão, tá? Mas pelo pão espiritual, pão eterno, pão que não acaba, tá? E no decorrer desta mensagem de Jesus, Jesus apresentou a ele mesmo como pão da vida. Tá? Tanto é, queridos, que aquele pessoal não estava seguindo a Jesus com maiores interesses espirituais, que eles disseram, então faça algum sinal, algum prodígio, para que nós possamos crer que realmente tu és o enviado de Deus. Com tantos milagres que Jesus já tinha feito, que eles já tinham presenciado, inclusive esse do alimento. Queridos, na verdade, Jesus, ele fez esse grande milagre exatamente para ele se identificar e apresentar como o verdadeiro pão do céu enviado por Deus. Assim como Deus cuidou do povo de Israel, né, ao sair do Egito, andar pelo deserto em direção a Canaã terrestre, a terra prometida, Deus, né, saciava com água, fartava com alimento, né, com maná que Deus fazia cair do céu. Queridos, esse pão, né, o maná, ele representava Cristo Jesus, o verdadeiro pão da vida que seria dado por Deus também para saciar a nossa necessidade espiritual. Tá? Eu quero mencionar aqui com vocês, vale a pena nós meditarmos, queridos, em alguns conceitos mencionados por Jesus nessa mensagem que ele passou, né, para aquela multidão. Um dos conceitos Jesus apresentou como pão da vida, tá? Ou seja, Jesus estava dizendo, não há vida além de mim, eu sou o pão da vida. Quando Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida, Jesus ele estava expressando, querido, como o grande eu sou. O pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Jesus é o grande eu sou. Tá? Lembra quando Moisés deu várias desculpas ao chamado de Deus para ir libertar o povo de Israel do Egito? E Deus disse assim, olha, você vai em o nome do grande eu sou. Moisés perguntou, mas eu posso apresentá-lo a Faraó em nome de quem? E Deus disse, em o nome do grande eu sou. Então era o próprio Jesus que estava ali com Moisés. Tá? Jesus apresentou como o pão da vida, como a água viva, como a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, queridos, Jesus é o grande eu sou. Tá? Eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, a vida eterna está em mim. Tá? Eu sou a essência da vida. A vida, eu não tenho a vida. Eu não adquiri a vida. Eu não herdei a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Tá? Quando ele disse, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, a vida está em mim. Eu sou a essência da vida, eu sou vida. Tá? Então, queridos, Jesus não é alguém que tinha vida emprestada. Jesus é a essência da vida. Separado de Cristo Jesus, queridos, verdadeiramente estamos separados da vida. Estamos mortos. Sem Cristo, ele mesmo disse, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Porque ele é a vida. Tá? Outro conceito apresentado também por Jesus, queridos,
ele disse assim, olha, se vocês crerem em mim, né, como o pão da vida, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, olha, a vida está garantida em mim. Ainda que vocês morram, tá? Ainda que vocês sejam sepultados, eu ressuscitarei no último dia. Tá? Então, essa grande promessa de Jesus, queridos, ela pode e enche o nosso coração de conforto, de esperança, quando nós confiamos pela fé na promessa de Cristo Jesus, no poder de Cristo Jesus, que é a vida. Tá? Podemos ter esta certeza quando ele disse assim, eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo assim, olha, essa vida natural, que todos, né, poderão passar por ela, Jesus estava dizendo, ainda que vocês dormem ou morra, tá? Que para Cristo Jesus, que tem o poder sobre a morte, queridos, é como um sono. E é por isso que Jesus disse, eu ressuscitarei vocês no último dia. Tá? É claro que a morte, ela traz pavor, ela traz tristeza, choro, um grande desconforto, tá? E há muitas pessoas, queridos, que sofrem depressão por causa da morte, tá? A morte é um intruso que se tornou inimigo, veio como nosso inimigo, né? Passou a existir por causa do pecado, foi introduzido por causa do pecado, pelo engano de Satanás. Então, queridos, nós não gostamos da morte. Eu acho que ninguém gosta da morte. Tá? E você sabe que até mesmo aqueles que se suicidam, a ciência tem descoberto que 95% destas pessoas que se suicidam, elas, no momento do ato, elas lutam para reverter o quadro, para tentar não morrer. A morte é cruel, tá? Então ninguém gosta da morte, nós não gostamos da morte. E é por isso que Jesus ele está dizendo, queridos, que mesmo nós não gostando, mas por causa do pecado, a consequência do pecado, nós passamos, infelizmente, por esse intruso. Tá? É impossível, não tem jeito. Mas Jesus disse para eu ressuscitarei no último dia. Eu estou dando esta certeza para vocês. Tá? Queridos, esta é uma mensagem, como eu disse para vocês, extraordinária, tá? Nós possamos descer à sepultura, descer ao sepulcro, tá? Mesmo com pavor, que não gostamos da morte, mas podemos descer com esta certeza que vamos voltar, vamos levantar. É apenas por pouco tempo, tá? Um minúsculo tempo. É tão curto o tempo que nem quem está lá está percebendo. Tá? Ele é ressuscitado por Cristo Jesus quando Jesus voltar e ele entende que ele foi dormir, passou uma noite e acordou no dia seguinte. Tá? É difícil da gente imaginar assim, mas para quem morre exatamente é isso. Tá? É como o nosso sono. Como nós falamos ontem, o nosso sono, que nós vamos para a nossa cama, dormimos, no dia seguinte acordamos, a gente não percebe, né, o quanto passou tão rápido. As horas, quando a gente estava dormindo, a gente não percebeu o que aconteceu à nossa volta. Tá? Quantas coisas acontecem a gente não fica sabendo, não é? Assim é a morte. Tá? Então, queridos, mesmo que a morte nos traz tristeza, pavor,
agoniza o nosso coração, mas ainda assim nós podemos ter esta alegria, esta certeza, tá? De que não será por muito tempo. Jesus vai voltar logo e nós receberemos os nossos entes queridos que foram. Queridos, um outro conceito também que Jesus apresentou aqui foi a vida eterna. Ele diz: quem crer em mim terá a vida eterna. Tá? Por quê? Porque Jesus é a essência da vida, é o pão da vida, ele tem o poder sobre a morte, ele pode trazer de volta, tá? E esses queridos que foram, né, ressuscitarão agora, transformado em glória, e esses queridos serão imortalizados, terão agora a vida eterna. Jesus disse: quem crer em mim terá a vida eterna. Tá? O que é crer em Jesus? Crer em Jesus, queridos, é entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? Como inspirada palavra de Deus, e nela nós encontramos referências sobre Jesus como o Messias vindouro, desde Gênesis a Apocalipse, tá? O Antigo Testamento como promessa de que o Messias viria e o Novo Testamento como confirmação do cumprimento, que ele veio, pagou o preço da nossa redenção para nos salvar, tá? E então, queridos, nós aí, através do Espírito Santo, cremos no sacrifício de Jesus e aceitamos como nosso único meio. Por isso Jesus apresentou ele como pão da vida, tá? Uma pessoa que passa um dia, 2 dias, 3 dias, mais dias, até 30 dias sem comer, é bem possível que esta pessoa venha a falecer, tá? Pela a carência, né, de alimento, a carência de pão. Então, queridos, vivermos carentes de Jesus, tá? Não alimentarmos desse pão que é Cristo Jesus, é claro que a consequência também é o perecimento espiritual, a perca da vida eterna, porque a vida só está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus está a eternidade, a vida eterna. Por isso ele diz: quem crer em mim terá a vida eterna. Esse crer é conhecer Jesus e aceitar como nosso Salvador. Então, queridos, fica aqui a nossa lição desta manhã, tá? Eu o ressuscitarei, esta linda e grande promessa de Jesus, esta certeza, né, que nós possamos deixar invadir, tomar conta do nosso coração, tá? Em saber que nós temos um Cristo, um Deus que tem vida, Ele é a vida, tá? A essência da vida. Basta nós crermos, aceitar Jesus e nós alimentarmos desse pão da vida e nós seremos ressuscitados por Cristo Jesus e teremos a vida eterna. Um abraço a todos, fique com Deus, até logo, se Deus quiser.